E aí, aprendiz do software Tecla? Joinha? Bora aí para mais um tutorial. Neste tutorial, irei apresentar como criar os desenhos de fabricação, certo? Iniciarei apresentando como criar o desenho de fabricação de uma coluna. A configuração desta coluna será uma configuração base para que, em tutoriais futuros, a utilizemos para a criação dos desenhos de fabricação dos demais elementos. Certinho? Então, bora aí começar. Bom, antes de criar o desenho de fabricação da coluna, mantenha visível nesta vista 3D somente as colunas, certo? Utilize o recurso filtro do software Tecla para que você tenha nesta visualização 3D somente os elementos colunas e os elementos colunetas. Então, aplique duplo clique na vista 3D, certo? Entre na opção grupos de objeto. Vamos utilizar esta linha de filtro, certo? Mantenha a opção conjunto. Na opção prefixo, altere para o atributo nome, mantenha a opção iguais e aplique o prefixo col, certo? Pois as colunas receberam o nome de coluna e as colunetas receberam o nome de coluneta, certo? Ambas iniciam com a palavra col. E clique no botão modificar. Aplicar OK, modificar, aplicar OK, certo? Agora, selecione todos os elementos, certo? Que estão visíveis na vista 3D. Siga até a opção Desenhos e Listas. Abra a opção Propriedades de Desenho e escolha a propriedade de desenho, desenho de conjunto, certo? Vamos configurar uma configuração vazia para a criação de desenhos de fabricação, certo? Isso é uma configuração inicial, pessoal. Vamos aplicar aqui o mesmo passo que aplicamos ao criar o desenho de croquis a primeira vez, certinho? Então, clique na opção Criação de Vista. Antes disso, já vamos aplicar o nome. Treinamento, underline, tecla, underline, fabricação, underline, coluna, ok? Então, já apliquei este nome. Vou aplicar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V. Fabricação, aqui eu vou colocar vistas, underline, coluna. E salvar aqui novamente, certo? Vamos criar esta configuração vazia, pessoal. O que eu chamo de configuração vazia? Eu vou solicitar que as marcas da peças não sejam apresentadas ao criar o desenho de fabricação, que as cotas não sejam apresentadas ao criar o desenho de fabricação, cotas, marcas, certo? Eu acho que serão somente esses dois. Então, vamos lá. Se eu lembrar de mais algum, eu informo adiante. Então, clique na primeira linha aqui e clique na opção Propriedades da Vista. Já vamos aplicar o nome aqui. Treinamento, tecla, fabricação, você vê config, ponto coluna. Salvar. Ok? Eu vou manter a escala, mas claro que depois nós vamos alterar. Vamos criar o mesmo passo que criamos ao configurar o croquis, ok? Vai ser da mesma maneira. Então, a marca da peça, irei remover todas as informações aqui. Vou dar um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V. Treinamento, técnica, fabricação, config, coluna, underline, marcas.
Ok, excluir das marcas. Dimensionamento eu também irei excluir. Vou colocar aqui, underline, cotas. Apagar linha e apagar linha. Salvar. Salvar. Os eixos, existem empresas que mantêm os eixos visíveis no desenho. Caso vocês precisem que os eixos sejam mostrados nos desenhos, é somente clicar na opção Eixos e aplicar visível. Vamos manter o padrão, certo? Que é não visível. Eu acho que é somente isso. Eu vou entrar aqui numa opção chamada peças em contatos. Eu vou manter que essas peças em contatos, em tutoriais futuros eu explico o que significa peças em contatos. Eu vou manter desligado todas as opções, certo? Já está desligado. A configuração standard que estava aplicado inicialmente quando eu abri a configuração desenho de conjunto, ela já trouxe os eixos desligados, desculpa, ela já trouxe as informações de peças vizinhas desligados, certo? Então, ela trouxe praticamente tudo o que eu preciso. Então, eu somente alterei a marca da peça, trouxe tudo em branco e a opção de dimensionamento e as categorias que eu alterei, eu salvei um nome, certo? Salvo. Salvar. Salvar. Certinho. Olha, essa peça, ó, categoria objetos, peça, que é a cor da peça. Essa peça, ela vai vir com a cor verde, asinhas cheias, e asinhas tracejadas, olha, aqui já vou alterar, ó, também tá como linha cheia. As linhas tracejadas, que são as linhas de projeção, no caso de uma coluna, uma vista, você visualizando a coluna a partir da mesa, você vê a projeção da alma, certo? Aqui, ó, tá vendo? Linhas escondidas e linha de centro. Esta opção controla essas projeções. E aqui estava como linha cheia, então eu ia ver, no caso dessa vista a partir de uma das mesas da coluna. Eu ia ver o contorno da mesa, né? Como linha cheia e cor verde, e eu ia enxergar também, eu ia visualizar a projeção da alma em cor amarela, mas em linha cheia. E no nosso mercado, o nosso padrão de trabalho é enxergar tracejado. Aí tem várias opções de linhas tracejadas aqui. Então aqui eu já vou salvar aqui, ó, cor. E salvar. Quem for trabalhar com visualizar as linhas de eixos, né, das peças, essas linhas, elas serão apresentadas em cor vermelha, certinho? E linha cheia. Aí tem opções aqui, ó, de tipos de linha, a critério aí de vocês. Então, eu vou salvar. Então, eu salvei a configuração. Treinamento, tecla, fabricação, config, ponto, coluna. Eu vou fechar aqui. Vou aqui em listas de desenhos, propriedade do desenho, vou abrir novamente. Somente para poder carregar. Desenhos de conjunto, certinho? Vou buscar a configuração que eu acabei de criar. Certo? E irei buscar aquela que eu acabei de criar. Aquela. Irei buscar para todas as vistas, ok, pessoal? Depois a gente vem alterando.
3D. Vamos pegar um. Esta daqui que eu criei nos desenhos de croquis, certinho? Irei salvar, aplicar, ok. Eu não vou selecionar todas as colunas, pois irá demorar um pouquinho para criar. Então, eu vou clicar somente uma coluna, e vou solicitar que o desenho de fabricação desta coluna seja criado, certo, pessoal? Pessoal, não há necessidade de selecionar todas as peças que compõem um conjunto, ok? Selecionando somente uma delas já é o suficiente para que o desenho de fabricação seja criado. Diferente dos desenhos de croquis. Os desenhos de croquis é necessário selecionar as peças, todas as peças, para que o desenho de croquis daquela peça seja criado. O desenho de fabricação não. Selecionando somente uma peça que compõe um conjunto, o desenho de fabricação será criado. Então, eu posso selecionar esta, qualquer uma destas peças aqui, ó, eu posso selecionar e o desenho de conjunto desta coluna será criado. Mas é muito mais fácil clicar, né, na bitola da coluna. Então, selecione a peça que vocês quiserem, siga até a opção Criar Desenho e escolha a opção Desenho de Conjunto. Veja o meu mouse apontado aqui. O tecla informa que a criação de desenhos concluída. Então, o desenho foi criado. Ó. Um desenho criado corretamente, ok? Para encontrar este desenho, entre na opção Gerir Documentos. Os desenhos de fabricação, pessoal, recebe a letra A. Então, é desenho tipo A. E os desenhos de croquis recebem a letra W, que é desenho tipo W, certo? Repetindo, desenhos de fabricação é desenho tipo A e desenhos de croquis é desenho tipo W, certo? Se houvesse mais desenhos de fabricação, ou seja, desenhos tipo A criados, para que vocês encontrem o desenho de fabricação desta coluna, vocês podem utilizar aquela opçãozinha de filtro que eu apresentei nos tutoriais de croquis, certinho? Mas como nós criamos até o momento somente um desenho de fabricação, não há dificuldade em encontrar este desenho. Então, é este daqui. Clique 2 vezes nele. Desenho de fabricação criado. Claro, pessoal, nós, por enquanto, não criamos a configuração, certo? Nós buscamos a configuração standard, que é a configuração padrão do tecla para a criação dos desenhos de fabricação. Pedimos, né, para que as marcas automáticas e as cotas automáticas não fossem apresentadas ao criar o desenho. Agora, nós iniciaremos as configurações da mesma maneira que configuramos os desenhos de croquis. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, a nossa coluna, ela veio deitada, vamos dizer assim. No nosso mercado, nós trabalhamos com o detalhamento da coluna, trazendo a coluna na vertical, certo? Conforme ela foi criada no modelo. Para que ela, a partir de agora, né? Porque nós criamos uma configuração que ela vem deitada. Para que eu tenha essa coluna na vertical, basta entrar na caixa de propriedades do desenho de fabricação, certo? Clicando 2 vezes na área de trabalho deste desenho de fabricação, ok? Entre na opção atributos, mas antes, caso não esteja selecionado, selecione a opção criação de vista e clique na opção atributos, certinho? Essa opção local, é que nessa opçãozinha aqui, ó, sistema de coordenadas. Local, vou trazer até um exemplo simples para que vocês entendam. Vamos falar que essa opção local é como a peça de verdade é montada, né? Ela é montada deitada em cima de um cavalete e tal.
Então, essa é a opçãozinha local, ok? Para que ela venha na vertical, para que ela seja representada na vertical, clique na opção local. Então, essas opções aqui serão mostradas e aplique a opção modelo, certo? O que significa modelo, pessoal? Então, essa peça vai ser representada no desenho conforme modelo, certinho? Vou dar um Ctrl Tab aqui, ó. Conforme o modelo. Isso serve para qualquer elemento, tá, pessoal? Qualquer elemento. Guarda-corpo. Guarda-corpo a gente vai trabalhar dessa maneira, a gente vai trazer como local, quando vocês forem detalhar guarda-corpo. Colunas, colunetas. Vamos supor um pendural, um console para receber uma monovia, certinho? Então, esses elementos acabam sendo necessário que sejam detalhados conforme o modelo, certo? Na vertical. Então, vamos aplicar aqui modelo. Vamos fazer um update, uma atualização na configuração que já atribuímos um nome e salvamos, certo? Em seguida, neste outro salvar, a opção de recriar desenho já está como sim. Caso esteja como não, aqui vai estar habilitado, né, para que você abra e busque o sim. Em seguida, clique no botão modificar, certinho, e agora sim. Ok? Bom, o próximo passo, vamos então aumentar a escala desta coluna para que ela seja representada menor, certinho? De uma maneira que ela caiba aqui dentro do formato. Mas antes, pessoal, vamos então atribuir o formato, certo? Para que vocês tenham um formato, vocês precisam assistir os tutoriais de criação do formato, ok? Eu vou utilizar um padrão aqui do Tecla. 841 que é por 594, que é o formato A1 que eu irei utilizar. Vou clicar nesta opção, certo? E buscar o formato A1. Vou clicar no botão modificar. Ok? Irei salvar esta configuração, certo? Colocarei o mesmo nome da configuração geral e no finalzinho a palavrinha formato. Salvar e salvar, certo? Agora eu vou entrar na opção aqui de criação de vista e vou... Até que não ficou ruim essa escala. Não ficou ruim essa escala, não. Agora coube, eu acho que eu vou manter. A escala tá 1 para 10. Vou manter essa escala, não ficou ruim. Aquela hora estava ruim porque o formato não era um formato A1. Vou manter. O que eu vou fazer agora? Irei solicitar que as demais vistas sejam mostradas, ok? Então, a vista de frente está sendo mostrada. Eu vou até aplicar um sim para que em colunas, certo? Na configuração coluna, né? A vista de frente sempre seja mostrada. Então, vou dar aqui. Certo. Ele alterou para mim. Observe, pessoal, que vou aplicar um Ctrl Z aqui, só para vocês entenderem. Ele ainda não tinha carregado as configurações aplicadas, olha. Certo? Quando eu alterei aqui para sim, e pedi para recriar, aí ele aplicou as configurações. Vocês se lembram que eu tinha aplicado cor verde para o contorno, né, das peças e os tracejados, olha, amarelo? Não estava dessa maneira. Vou aplicar um Ctrl V aqui para vocês entenderem. Olha, estava com a configuração antiga. Agora sim, veio correto. E eu vou mexer na escala. A escala está... A coluna está grande. Então, vamos entrar aqui. Vou salvar. Opção atributo, vou colocar 15, salvar aqui. Fecho. Vista de frente. Vista superior vai ser a vista da mesa. Vou trazer como sim.
Eu vou escrever assim, frente só para que ele traga um título. Ó, ele não trouxe o título, vocês devem se lembrar. Nós precisamos entrar na configuração, certo? E pedir para que as etiquetas sejam mostradas. Por isso que ele não veio. Eu apliquei aqui, mas não está sendo mostrado aqui, em razão da etiqueta. Que nós temos que entrar lá e configurar. Ok? Mas tudo bem. Então, agora eu tenho uma vista, olha. Uma vista a partir da mesa e uma vista a partir da alma. Então, eu vejo a espessura das mesas e a alma, né, que é lisa. Aqui eu vejo a mesa, o contorno da mesa, olha, em verde, e a projeção da alma. Certinho? Se eu superior, inferior, se eu solicitar sim na inferior, eu vou ver a outra mesa. Vamos lá. Então, eu tenho aqui duas vistas, olha, a partir da mesa, das mesas, né? E uma vista a partir da alma, ok? Essas vistas para uma coluna são suficientes, certo? Caso haja necessidade que as 4 faces da coluna sejam mostradas, aplique sim aqui. Vou manter desligado. E vou salvar, certo? Eu vou solicitar que os cortes automáticos sejam mostrados também. Salvar aqui, salvar. Certo. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo alinhar vistas laterais com a vista principal. Não. Expandir peças cortadas até preencher o papel. Isso aqui eu apresentei no croquis, certo? Que ele reduz, ele corta a peça para que a peça caiba no formato, certo? Então eu vou manter sim ali. Não aconteceu nada. Vou colocar sim em tudo para ver se eu consigo. Ainda não. Pessoal, a minha intenção é que as vistas, ao criar o desenho automático, elas sejam mostradas dessa maneira, um ao lado da outra. Mas, como eu ainda estou configurando, eu ainda não consegui isto, mas no próximo passo que a gente fizer desta configuração, com certeza ela já virá de maneira correta. A gente vai conseguir com que ela venha dessa maneira, certo? Venha todos os desenhos aqui dentro do formato, ok? Mas isso daqui ficará para o próximo tutorial, certinho? Irei salvar essas configurações. Clicar OK. Vamos salvar. Vou fechar o desenho salvando, pessoal, isso é muito importante. Ao fechar o desenho, sempre clique na opção sim, ok? Não clique na opção não, senão você vai perder tudo. Ao fechar o desenho, clique na opção sim, ok? Em seguida, clique nesse disquete para que o modelo seja salvo, belezinha? Então, pessoal, é isto. E não se esqueçam, continue acompanhando aos próximos tutoriais.